Se eu chorar, vocês me ajudam? Por favor. Então, a minha ministração, eu separei 2 ministrações e o Espírito Santo me incomodou para eu dar um testemunho para vocês. Eu ia falar sobre a identidade mesmo, a essência da nossa identidade, e iria falar sobre distrações. E aí, Deus falou não. E mudou, e se eu pudesse dar um tema, eu falaria para vocês o tema de consolo do Espírito Santo. E a cadeira é porque eu quero bem intimidade mesmo, tá? Vou me abrir. E um dos versículos que o Espírito Santo me revelou em relação ao manancial foi Isaías 58. Em Isaías 58:11 fala assim: o Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca cessam. Ninguém quer passar por lugares áridos, né? Meninas, se eu estiver passando do tempo, pode me falar, viu, aqui. Se for para acelerar, você fala, acelera. Então, foi no momento mais difícil da minha vida, e que é muito difícil para mim falar, que foi quando eu perdi minha mãe. E eu tinha medo, eu vivi com esse medo, porque com 10 anos ela pegou insuficiência cardíaca. E de lá para cá, foram muitas idas no hospital. Mas ela vivia muito bem, minha mãe vivia muito bem. Ela tinha 30% da força do coração, e de verdade, quem conhece ela sabe que ela vivia muito melhor que muita gente aí que tem 100% do coração. Ela amava viver, ela amava. E em agosto do ano passado, o Espírito Santo me revelou que iria levá-la. E ele me revelou um sonho muito lindo, muito lindo. E nesse sonho eu acordava na casa dela, e na hora que eu ia para a sala tinha uma mesa maravilhosa, uma mesa que eu nunca vi na minha vida, de verdade, eu nunca vi algo daquele jeito. E tinha umas panelas assim que eu também nunca vi na vida, daquele tamanho. E todas desenhadas a ouro, desenhadas mesmo, assim, celestiais, coisa fina mesmo, nunca vi. E aí na hora que eu acordei, era como se a mãe estivesse na cozinha já fazendo, né, a comida, o almoço. Aí eu acordei brincando com ela, falei, uau mãe, nós vamos almoçar aqui, vai ter uma festa aqui hoje, hein? E ao invés dela me responder, foi o Espírito Santo me respondeu e falou, vai sim, mas não vai ser aí, a festa vai ser aqui, porque hoje a minha filha, que eu amo muito, está voltando para mim. E ele falou que era minha mãe. Aí como que você acorda? Eu acordei, eu não sabia se eu chorava. A única coisa que vinha no meu coração era, meu Deus, não faz isso, porque eu não estou preparada para isso. Eu não estou preparada para passar por isso. Eu não estou preparada. Eu não aguento. Enfim. Mas tudo bem, ficou tudo bem. Aí o Pedro, meu esposo, ele acordou, né? Ele me viu. Falou, o que foi? Eu falei, não, Deus me revelou algo. Porque é muito diferente quando é um sonho. Ele já falou comigo outras vezes através de sonho, então eu já sei essa diferença quando é sonho e quando é uma revelação. E aí eu falei, Deus me revelou. Mas eu não quero nem falar isso. E passou 2 semanas, tudo bem, ok? Aí eu tive coragem de falar, né? Falei, nada aconteceu, né? Acho que não tem nada, não. E aí contei, acho que para 2 irmãos, o Denner e a Débora. E aí, quando eu contei para o Denner, ele falou assim, eu tenho 6 irmãos, tá? Minha mãe teve 6 filhos, teve 9 partos, 6 filhos. E era sonho de infância dela, né? Vai entender, né, gente? Mas eu acho que é por isso que ela transbordava felicidade mesmo. Mesmo o mundo ditando para você que isso é errado, ela não quis nem saber. Inclusive, ela sabia muito bem a identidade dela, ela era bem... Enfim. E aí esse irmão falou para mim assim, não, Dani, mas o tempo de Deus é Ele que sabe. Ele te revelou, mas Ele que sabe quando Ele leva, né? Relaxa, tudo bem. Enfim, quando deu outubro, ela começou a ficar ruim, mas assim, dores no estômago, né? Deu gastrite, enfim. Nada muito
assim, só que não passava, sabe? E como eu já tinha me revelado, tá certo? Já tinha um tempo, eu fui ficando um pouco assim, apreensiva. E antes disso, o Espírito Santo começou a me incomodar, veio no meu coração de mudar algumas atitudes minhas, porque eu sou cristã desde a minha infância, cristã católica, depois cristã protestante. E mesmo assim, onde eu falo, a gente permanece muitas vezes em um lugar de defesa, e a gente afasta daquilo que a gente é, e afastando daquilo que nós somos, não tem como ter conexão direta, assim, por mais que tenha, mas aqui dentro fica algo faltando. E o Espírito Santo viu que estava faltando muita coisa em mim. E ele começou a fazer algumas perguntas. Eu fiz um tempo grande de consagração, tirei muitas horas de oração e falei, eu quero mudar. Eu não quero mais ser como eu sou em Deus. Eu quero a sua presença real na minha vida. Eu não quero mais só ir para a igreja, tá tudo bem, não. Eu quero sentir aquele fogo no meu coração, de verdade. Eu quero que queima. E aí, eu comecei, colocava alguns preletores, alguns pastores, e um deles falou assim, se você quer ter mais intimidade com Deus, separe um momento e ore apenas em línguas. E ele tirava a manhã inteira. Eu falei, bem, a manhã inteira eu não consigo, né? Enfim, assim eu fiz. Eu comecei a orar em línguas, tirava tempo mesmo para orar em línguas. E aí começou assim, algo novo na minha vida, novo. E ele já começou a falar comigo, e uma das primeiras coisas que ele falou para mim foi, filha, quem é você? Dani, quem é você? Eu sou a Dani. Não, quem é você? Você não é assim. E eu falava, Deus, eu sou assim como, né? No início eu não entendia bem onde ele queria chegar com tudo isso. E aí ele ia falando, não, você sabia que você chora? Eu não choro, porque, né, eu era bem durona, bem mesmo. Você chora? Eu não choro. Não sou de chorar por qualquer coisa. Não, você chora. Você é emotiva, você é sensível. Você não é essa Dani que você criou, você inventou para viver. Mas você é totalmente diferente. E foi nisso que eu comecei a perceber, e isso assim, não foi como se fosse um dia, não foi? Foi muito tempo. E aí eu comecei a perceber nas mulheres que estavam à minha volta, e todo mundo, e eu fui vendo o quanto realmente a gente fugia da nossa identidade. Diante de tudo, são muitas informações que a gente recebe, né? Então a gente sai da nossa identidade mesmo. E isso é algo muito mais profundo e muito mais perigoso do que você possa imaginar. Porque quando você sai da sua essência, quando a sua identidade ela é distorcida, você nunca cumpre o seu propósito. Nunca cumpre o seu propósito, nunca. Você pode até ser feliz fazendo o que você está fazendo, mas você não é plena. Então por isso que o mundo tenta tanto distorcer valores, distorcer família, distorcer tudo aquilo que é pleno, entende? Enfim, aí eu comecei a ver e aí foram, né? Passando para frente, chegamos no dia que ele me deu a revelação. E quando a minha mãe começou a ficar bem ruimzinha, eu decidi parar de trabalhar. Eu tinha 4 eventos, falei, não vou fazer, fiz um só, e que não tinha jeito. Os outros eu falei, não, eu vou tomar conta da minha mãe. E aí, ele começou a me acordar todos os dias, 3 horas da manhã, todos os dias. Antes era eu que buscava, né? Eu continuei buscando, E então, ele começou a me acordar 3h30 da manhã. E não tinha, sabe, não tinha um ritual igual a gente acha que tem. Não, tinha dia que eu só chorava. Tinha dia que eu falava. Tinha dia que eu ficava calada, ouvindo. Tinha dia que eu colocava uma ministração. Enfim, tudo que ele queria falar. Palavra, Bíblia, revelação. E aí foi passando. Minha mãe, ela olhava, e era tão interessante, gente, porque ele me acordava, chegou um tempo que foi assim, ele me acordava 3h30 da manhã, eu ficava com ele até as 7h30 para me arrumar, ir para casa dela, cuidar dela. Eu ficava até 11, eu e minha esposa, eu ficava até 11 horas da noite na casa dela, 3 horas da manhã, sabe? E aí, o mais interessante disso que eu quero mostrar para vocês não é sobre a minha vida. Eu quero que você olhe para a sua vida e para o consolo do Espírito Santo. Porque a gente tem em um momento extremamente difícil, igual eu estava passando,
Eu tinha duas saídas. Todos nós temos saídas. Eu poderia morrer chorando, eu poderia falar, questionar a Deus, né? E me afastar da presença de Deus. Como assim? Você tá? Como assim? Né? Tudo isso. Mas não, eu falei, a minha posição é de me jogar aos seus pés. A minha posição é de me fortalecer em Ti. E todos os dias, 3 da manhã, 3:30, ele me chamava. Tinha dias que estava tão difícil que ele falava assim, vem filha, vem, vamos ficar junto. E eu ia, eu chorava. E aí no outro dia para a casa da minha mãe, café da manhã, remédio, enfim. Simplesmente ele me enchia a noite inteira. E quando eu chegava na minha mãe, de verdade eu estava tão transbordando que muitas pessoas me questionavam, Dani, como é que você está dando conta disso tudo? Como é que você está dando conta? Gente, é meu papai, ele cuida de mim, ele cuida. Se a gente deixar, ele cuida. E aí minha mãe falava pra mim, minha mãe falava assim, filha, você não vai dar conta, filha, tá muito pesado pra você. Você não vai dar conta disso tudo, você não vai dar conta. Eu falava, mãe, tá tudo bem. E eu falava, gente, ela não via mentira nos meus olhos. Ela não via tristeza nos meus olhos. Porque era verdade. A paz que excede todo entendimento, eu vivi ela na minha vida. Eu vivi. É muito real. É muito mais real do que a gente possa imaginar. É algo de verdade palpável. Porque, sabe, momentos assim, você tentava sentir a dor, mas não doía. O único momento que ele deixava eu sentir aquela dor imensa era na presença dele. Olha, era chorando pra ele. Eu chorava pra ele. 3:30 da manhã, todos os dias. E isso foi um processo. Teve até um dia que meu esposo, a gente conversando, e ele falando assim, não, vamos ali e tal. Eu falei, não, meu bem, eu não tô bem, assim, eu não vou sair, né, pra comer alguma coisa. Era comer, sair um pouquinho, né, de tudo. Eu falei, não vou, não tô bem. Ele, não, mas você tá legal. Por quê? Porque eu não chorava. Eu não chorava pra ninguém, eu não chorava pra ele. Primeiro, era uma crença que eu tinha dentro de mim de que eu era muito forte. Eu nunca tinha tido muito colo para chorar, porque eu sempre dei muito colo, sabe? Então eu não era de chorar para as pessoas, eu chorava de verdade para Deus. De verdade, assim, sem mentira nenhuma. O dia inteiro estava bem, com a minha mãe, com os meninos. E aí, 3:30 da manhã, desabava. Mas eu desabava na presença certa. Era para Ele. E eu não chegava ali, hoje olhando, eu não chegava questionando, eu não chegava brigando com Deus, eu não chegava, não. Eu simplesmente recebia o amor que Ele tinha para me dar. E era a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. E, enfim, e Deus foi tão maravilhoso, assim, como a história da minha mãe é muito bonita. E o fim também não foi diferente. No Natal, ela passou o Natal com a gente. Foi passar o Natal no dia 26 de dezembro. Ela internou, foi para UTI. No dia 1º, ou dia 2, a Débora está aqui, 2. No dia 2 de janeiro, ela foi entubada. E é tão interessante, até o momento de entubar e tudo, porque ela já conhecia Jesus, ela tinha uma fé maravilhosa. Mas antes dela ser entubada, a gente não sabia, né? Um primo nosso ligou para o hospital, nem ligou para o meu pai, ligou para o hospital e falou assim, tô indo aí orar com a paciente. E aí ele foi lá, foi a última pessoa que falou com ela, se eu não estiver enganada. Ele foi e falou, e ela repetiu, entregando a vida para Jesus novamente. E logo depois disso, ela foi entubada. Ela não falou mais. E aí quando foi, né, isso foi no Réveillon, 2 dias depois do Réveillon, ela faleceu no dia 14 de janeiro, que é meu aniversário de casamento. E um dia antes, eu não sabia, eu continuei nas orações com Deus. E Ele me trazendo aquele consolo. E Ele, sabe, tem momentos na nossa vida que não tem explicação. Não tem explicação. Eu não sei se vocês já viram, mas até na Bíblia, até Jó, quando Jó pede explicações para Deus, Deus só questiona ele, Deus não traz as explicações. Não é porque Deus é mau, não, é porque não tem explicação.
não é para nós. O que cabe a nós é simplesmente acreditar na perfeição dele, acreditar no projeto dele, no processo dele. E ali, nesse momento, eu estava passando por um processo na minha vida. E eu decidi, sem perceber, hoje eu vejo que eu aceitei o processo. Se eu não tivesse aceitado o processo, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria. Eu estaria continuando com a minha vida, que era também boa, não era profunda, não era plena, né? Que a gente vai abafando, que eu venho falando. Tinha muitas coisas para mudar, mas eu estaria na minha vida. E esse processo que foi doloroso demais, ele me trouxe uma nova vida. Ele me trouxe uma vida ainda melhor, mesmo com a dor da perda da minha mãe. E aí, um dia antes dela falecer, eu não sabia de nada, né? Eu acordei numa vontade imensa de passar a minha tarde inteira com ela, era um sábado. E aí, só que ela estava entubada, né? Geralmente eles não deixam. Meu irmão Davi tinha ficado com ela, acho que um dia antes, ou 2, e ele falou: a gente fica lá querendo a companhia mesmo, porque ela não fala nada, ela está entubada. É muito doloroso. Quem já passou por essa situação de UTI, é bem difícil. E eu acordei e falei: não, mas eu vou ficar com ela. Mesmo assim, enfim, e fui. Liguei falei para os meninos: alguém vai pro hospital? Não, né, porque ela está entubada. Falei: não, então eu vou ficar lá, já que a médica autorizou, eu vou ficar lá o dia inteiro com ela. E eu fiquei da 1 ou 2 da tarde, acho que era 1, e encerrava às 20 o acompanhamento, né? E eu fiquei o dia inteiro com ela, e quando eu cheguei lá, a médica virou para mim e falou assim: nossa, que bom que você veio, a gente começou a desentubar ela. Eu falei: sério? A gente começou o processo. Então pode ser que ela comece a acordar, vai falando com ela. E eu fiquei o dia inteiro. E hoje, assim, pra mim, esse é o momento mais lindo. Mais lindo. Esse momento se comparou pra mim com o momento que o Heitor nasceu, meu filho. Do tanto que foi lindo. A emoção de estar com a minha mãe ali, na UTI, e ela reacordando. A cada fôlego que ela dava. Ver ela reacordar pra mim foi de verdade, se compara com a emoção do nascimento do Heitor, que eu senti. E isso me veio na memória na hora. E ela começou a abrir os olhos devagarzinho. E eu fui repetindo para ela o dia inteiro: mamãe, tá tudo bem. Você tá saindo de um processo e tá tudo bem. Tá, e assim foi. Teve um momento que ela chorou comigo. E, enfim, resumindo, no final do dia, ela teve uma complicação comigo lá. E quando você acompanha alguém na UTI, as médicas falam que você tem que ter muita inteligência emocional, porque senão você não dá conta. Então eles já falam antes: você está preparada para isso? E eu estava. Mas vocês entendem que não era eu? Não era eu. Essa vontade que estava no meu coração não era minha. Depois que eu fui saber, era o Espírito Santo que realmente falou: vai. E eu falei: não, eu tô bem, eu não sou de chorar mesmo, assim, eu sou forte, né? Tipo, na verdade era o Espírito Santo me dando força. Mas para ela eu falei que era eu. Se eu falar isso, eu acho que ela não ia entender. Então eu falei: não, pode ficar tranquila. E aí deu 8 horas e eu falei: não, vou sair daqui. Gente, o dia passou muito rápido para mim. Foi na UTI, mas foi muito rápido. Eu não vi o tempo passar, eu não sentei. Eu fiquei o tempo inteiro ao lado dela, porque se eu saía um pouquinho para cá, ela já me procurava assim com os olhos. Eu: mãe, tô aqui, tá tudo bem. Enfim. E no final, ela 8 horas, eu falei: eu não vou sair, se a médica não mandar embora, eu não vou. Foi dando. Quando deu 9 horas da noite, acho que 9 horas, ela teve uma complicação comigo lá. Uma complicação séria, o CDI dela disparou. E ela tremeu assim comigo, ela já olhou pra mim assim, desesperada. Aí eu olhei, né, tipo, você tem que estar... Eu falei: mãe, tá tudo bem, você tá no lugar certo, é aqui mesmo, peraí. E aí já começou a apitar. Na hora que começou a apitar, eu já meio que fiz assim pra médica: você tem que ser, né, zen. Falei: doutora. Aí a doutora veio, ela já disparou novamente o CDI. E ele passou assim, turbilhão na minha cabeça. Eu falei: Deus, pra não chorar, eu quase desmaiei. Pra ficar, né, naquela que tá tudo bem, eu quase desmaiei. Eu falei: Deus, se eu não sair daqui agora, eu vou desmaiar. Tentando não chorar, pra minha mãe não me ver desesperada.
E aí disparou a terceira vez. Quando disparou a terceira vez, eu falei, Jesus amado, né? E olhando assim, fingindo, né? Olhava, mãe, tá tudo certo, calma, vai dar certo. A médica olhou pra mim muito sábia. As duas fingindo calma, sabe? A médica fingindo que tá calma e eu também. Aí a equipe olhando, aí a médica falou assim, você quer esperar lá fora? Eu falei, quero, vou esperar lá fora. Dei um beijo na minha mãe e falei, mãe, tá tudo certo. Na hora que eu cheguei lá fora, sabe o que é você tremer de pavor? Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Eu tremia, mas eu tremia, era um pavor, era um medo, que eu chorava e eu tremia. E enfim, pedi para Deus ali, falei, Deus, não leva minha mãe agora. Não leva minha mãe comigo aqui. Comigo aqui não leva, não faz isso. E aqui já estou mais ou menos, mas eu estava lá assim 10 vezes mais. Enfim, o médico conseguiu, foi lá, acalmou ela, deu tudo certo, ele deixou eu entrar. Eu dei um beijo nela, despedi, falei, mãe, amanhã eu tô de volta. Fui para casa. E 3h30 da manhã de novo, o Espírito Santo me acordou. Vem cá, vamos conversar. E eu chorei. E ele falou assim para mim, filha, eu vou levar. E quando ele falou isso, sabe que você não conseguia nem chorar mais? Eu não tinha mais choro. E ele, filha, eu vou levar. Você não vai entender. Mas já passou de hora. Era como se ele falasse para mim assim, não cabe a você entender. Você só tem que aceitar e acreditar que faz parte. E às vezes a gente está num processo na vida, não sei o que você está passando, e hoje Deus fala para você assim, às vezes é necessário. Faz parte do processo. Eu não sei qual é o processo, eu não sei qual a vitória que Ele tem para te entregar, eu não sei o que Ele tem para fazer ali. Mas às vezes dói, mas faz parte do processo. Tudo isso me fez entender que a vida é muito curta pra gente passar a vida inteira se perdendo. A vida é muito curta pra gente se preocupar com coisinhas mínimas. E me fez entender algo ainda maior. A presença de Deus, ela está na dor também. Às vezes a gente pensa que se tem dor é porque não tem presença de Deus. É algo maior que isso. É na presença de Deus, ou é na dor que a presença de Deus se manifesta em você. Você sabe por quê? Porque é aí que o nosso coração se quebranta de verdade. É aí que a gente se doa de verdade. É aí que a gente fala assim, Deus, eu tô aqui, faz de mim o que você quiser. Porque se a gente não entender, e volta até, a bispa Brenda falou isso ontem, se a gente não entender o processo, se a gente não entender o que Deus está fazendo, nós vamos reclamar do barulho, nós vamos reclamar das frustrações, nós vamos reclamar dos momentos difíceis, e a gente não vai entender o que aquilo pode trazer para a nossa vida. É claro que traz dor, traz dor. Mas pode te abrir, essa dor que você está sentindo, pode te abrir para uma nova vida. Mas a escolha não é de Deus, porque Ele já deu isso para você. Quando Ele soprou o fôlego de vida, você tem todos os recursos em você. Só que a gente fica procurando todos os recursos lá fora. A gente procura os recursos no nosso ambiente, no dinheiro, na família, a família que não me apoia, meus pais que não me apoiam em nada, meus pais que não confiam em mim, meus irmãos que me rejeitam, no trabalho. É você. Foca nos talentos que Deus te deu. Tem muito talento aí escondido. Quais os talentos você tem escondido de você por medo? Eu escondia vários. E Deus foi me mostrando um por um. Vários. Porque eu focava no ambiente. Eu não entendia os talentos que Deus tinha me dado porque eu focava no ambiente que eu tinha.
Infelizmente, lembra que a Andréia falou ontem, o nosso padrão de pensamento precisa ser mudado, porque senão não adianta a presença de Deus se você não mudar a sua forma de ver o mundo. A minha forma de ver o mundo mudou. E nesse dia, enfim, ele falou para mim que queria levar a minha mãe e doeu. Eu chorei. Quando ele, na verdade, eu chorei antes. Quando ele me falou com muita veemência que ele levaria e que eu não entenderia naquele momento, eu nem chorava mais, eu ficava assim. De jeito, eu passei a madrugada inteira assim. Intacta. Tipo, o que eu vou te falar? O que eu vou te falar diante disso? Eu não tenho palavras. Tem horas que você não precisa falar. Tem momentos que você não precisa falar. Se entregue. Se entregue. E aí, 7 da manhã, o Pedro, minha esposa, acordou e falou: você está aqui ainda? Vamos descansar, você precisa dormir. E era o nosso aniversário de casamento. E eu falei: eu não quero dormir. Ele vai levar minha mãe. E eu não quero dormir. Eu falei para ele: ele me revelou, ele vai levar minha mãe. E aí ele me convenceu. Na hora que eu escorei a cama, de verdade, na hora que eu escorei, era 7h15. Eu nem cheguei a deitar, o telefone tocou. Eu falei: é do hospital, pode atender. E era meu irmão falando: vem. A médica ligou pra gente ir pro hospital. E quando a gente chegou lá, nossa, vou correr, como é que tá meu tempo? Sul? Tá. Eu resumi em 10 minutos. E quando eu cheguei lá, no hospital, a médica falou pra gente que iria... que o que a medicina poderia ter feito já tinha feito, e que dali pra frente ela iria sofrer demais, não valeria a pena. E ela foi muito, o pessoal lá foi muito humano. Falou assim: olha, vocês têm 2 opções. Vocês podem ir para casa e esperar o hospital ligar, ou vocês podem ficar aqui na recepção e entrar, né, assim, de 1 ou de 2x2, para ir vê-lo até ela falecer. Mas saiba, se vocês escolherem ficar, isso vai mudar a vida de vocês. E aí falar isso para filho? Não, a gente vai ficar. A gente não vai embora, a gente vai ficar. E assim nós ficamos, revezando, né? Ia voltava. E aí quando deu 11 horas da manhã, como o Espírito Santo já tinha me revelado tudo, eu já tinha olhado essas coisas, né? Essas coisas chatas de cemitério, né? Só que eu não tive, confesso, eu não tive coragem de fechar. Eu deixei 3 assim na ponta, sabe? Mas fechar mesmo eu não consegui. E aí tinha um específico que eu gostei mais, eu falei: vai ser esse, né? Assim, né? Esse caso, né? Deus, Senhor, não mude de ideia. Tinha outra coisa, quando alguém vinha orar por mim, para a cura da minha mãe, era tão sério que meu coração se fechava, o Espírito Santo falava na hora: não é cura, não é cura. Não é, aliás, às vezes falava assim: sai todo espírito de enfermidade. Na hora, meu coração se fechava. Não é espírito de enfermidade, não é questão disso. E eu cheguei a falar para as pessoas: vamos orar como o rei Ezequias orou, para Deus dar mais anos de vida para a vida dela, porque não é enfermidade. Enfim, minha mãe foi um milagre por 21 anos. Débora, levanta. A Débora está aqui com 21, 21 não, agora 22. E foi no parto, né? Então, 21 anos de milagre. 21 anos. Então a gente não pode olhar, você pode olhar, talvez, e falar: Deus, ela foi tão jovem, mas eu preferi a minha mente, eu preferi olhar assim: obrigada por 21 anos que eu passei a mais na presença da minha mãe. Obrigada pelo milagre. E eu falei: bem, eu preciso ir, porque alguém tem que resolver essas coisas. Eu entrei lá na UTI e ela estava já com 37 batidas, né, do coração e 2,5 de pressão. Aí eu falei: ela não vai, agora vai ser rápido, né? Saí lá e falei: gente, alguém precisa resolver as coisas do cemitério, se eu tô indo. E qualquer coisa vocês me ligam. Mas o porquê que eu tive essa serenidade? Aí eu entendi.
Foi por isso que ele me levou lá um dia antes. Todo o pavor que eu senti, todo o medo, tudo que era para estar sentindo naquela hora, eu senti um dia antes, porque eu achei que você realmente perder ela um dia antes. Então, a Dani que conseguiu resolver as coisas não foi a Dani aqui, foi o Espírito de Deus em mim. Realmente, foi a paz que excede todo entendimento. Sem isso eu não conseguiria. E eu fui, e quando eu estava lá resolvendo as coisas e tal, e me deu um estalo. É que a gente acha que é a gente, né? Mas não é. Me deu um estalo. Falei, gente, ninguém nunca maquiou minha mãe. Ninguém nunca maquiou minha mãe. Minha mãe era chata assim com isso, né, Débora? Minha mãe não deixava ninguém maquiar ela. Era eu ou era a Débora. Falei, agora eu vou deixar alguém, um estranho, maquiar minha mãe? Eu não vou deixar. Aí eu falei para os irmãos, quem vai maquiar ela? Ele, não, a gente tem que pensar. Eu falei, não. Quem vai maquiar minha mãe sou eu. E eu vou maquiar minha mãe. Ele parou. Não. Você vai maquiar sua mãe? Eu vou maquiar minha mãe. Ninguém vai maquiar ela. Aí cheguei na Débora e ele falou, não, tudo bem. Se por um acaso você mudar de ideia e não quiser, tudo bem. Tem as pessoas também, tá bom? Falei, não, tudo bem. Cheguei na Débora e falei, linda, eu vou maquiar minha mãe, porque quem sempre maquiou ela fomos nós duas. Mas eu não vou impor isso sobre você. Fique à vontade. Se você quiser maquiar, vem comigo. Se não, saiba que eu vou. E foi assim, foi tão lindo que na hora que a gente estava lá e que ele chamou, falou, pode vir. Eu estava descendo, mas 2 irmãos meus, se eu não estiver enganado, me lembra assim, o Denner, o Davi e a Marília. Eu encontrei, a gente estava indo e o Davi falou comigo, falou assim, você já está indo lá maquiar minha mãe? Eu falei, já. Eu vou com você. Eu falei, o quê? Eu vou com você, eu quero ir. E aí fomos, foi eu, Davi, a Marília e o Denner e a Débora. E de verdade, gente, assim, eu achei que eu fosse chorar muito, muito. Mas, vem cá. Quer vir? Mas na hora que a gente chegou lá, estava tão pleno aquele ambiente, estava tão... que hoje, quando a gente lembra daquele momento, Marília está aqui também, não traz dor, traz amor. Sabe, aquele momento, eu lembro da gente maquiando a minha mãe, o Davi, os meninos ali, foi um momento lindo. E depois ele falou para mim, isso também fazia parte de uma promessa para ela. Então nunca foi por nós, não fomos nós, foi ele. Era ele ainda, depois que ela faleceu, cuidando dela. E o mais lindo ainda, eu já vou levantar porque, né, acho que já... Foi quando eu enterrei ela, a gente enterrou ela, eu olhei para o céu e falei, Deus, eu vou nadar na sua presença, eu quero ser profunda. E ele falou assim, toda dor que você está sentindo, ele disse assim, ele falou, toda dor que você está sentindo, eu vou transformar em amor por você e pelos outros. Que é o que você falou, vai transbordar. E hoje realmente eu olho para vidas com outros olhos. Tudo para mim mudou, tudo para mim fez mais sentido. E para concluir, como Deus ele é lindo, a gente foi para casa, meu pai pediu para dormir lá e eu fui em casa só para me arrumar e ter o meu momento de chorar, porque eu ainda não tinha chorado direito, né? E aí eu cheguei e falei pro Pedro, falei, amor, me deixa, fica com o Heitor na sala, porque eu vou chorar tudo que eu tenho que chorar, me deixa. E aí ele deixou eu ir lá, eu tive um momento muito lindo com Deus. E ele me acalmou na hora. Eu falei, Deus, está doendo demais. Agora, só saber que o Senhor está aqui do meu lado não vai adiantar. Eu preciso do seu toque, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me abrace. E na hora ele me abraçou, palpavelmente. Ele me abraçou. E quando ele me abraçou, foi instantaneamente. A dor foi cessando. E quando a dor foi cessando, ele me acalmou de uma forma que eu já comecei a conversar com ele. Eu falei para ele, eu falei, Senhor, os meninos que são os meus irmãos e meu pai precisam tanto desse abraço. Vai lá, fica com eles. Eles precisam demais do Senhor lá. E ele falou assim para mim, filha, eu já estou lá. Mas ninguém me sente. Aí eu te pergunto, quantas vezes você tem passado por
dificuldades e você não tem sentido a presença dele. Porque é fato, ele está aí. Ele está aí. E aí eu já comecei a conversar com ele, porque eu já fortaleci de verdade. Eu mudei, assim, comecei a conversar com ele. Então, como é que nós vamos te levar para lá, assim, né? Como é que eles precisam perceber. E me deu uma fé tão louca, assim, tão maravilhosa, que eu liguei para a Débora e falei: Débora, quem tá aí? Tem alguém de fora aí? Não tem, só estamos nós. Falei: então faz o seguinte, liga o louvor, fala para os meninos, começa a interceder aí, né? Porque lá nem todo mundo é da igreja. Começa a interceder, chama o Denner, ora, e eu tô chegando aí e Deus vai fazer algo tremendo na nossa casa hoje. Aí tá, no caminho, confesso que a fé deu uma diminuída. Eu comecei a falar: nossa, o que que eu fiz? O que que eu fiz? A Débora deve ter avisado para todo mundo. E se o Senhor não for comigo? E agora? Vai todo mundo achar que eu sou louca. Não vão acreditar em mim, né? E na hora eu toquei assim, ele falou tudo que você tem que falar. É eu que vou te dar. E ele foi ministrando e foi me dando paz. Na hora que eu cheguei na casa do meu pai, não... Sabe o que é você não ter dúvidas? Eu nem conseguia falar. Eu só conseguia orar em línguas. E pra mim a Débora já tinha falado com eles, mas ninguém sabia de nada. Depois eu conto que todo mundo ficou assim: meu Deus, o que é isso? Mas enfim, a presença de Deus foi tão real ali. Foi tão real, foi tão tremenda, que o meu pai não conseguia sair do lugar. Meu pai, ele sentia os pés dele queimando. Ele não conseguia sair do lugar. Meus irmãos, que muitos não são da igreja, receberam de uma forma linda, de uma forma maravilhosa. E veio um consolo surreal na nossa vida. Surreal. No outro dia era aniversário do meu pai. E as pessoas que foram visitar a gente, todas chegaram lá meio assim, achando, né, tipo, eu vou lá encontrar o desespero. De verdade, chegavam com essa cara de encontrar o desespero. Mas sabe o que eles viram? Paz. Viram dor, muita dor, mas viram paz. E eu atrasei um pouco, mas eu não poderia deixar de passar isso para vocês, porque existe a paz que excede todo entendimento. Existe, e ela é real, e ela é muito forte, e ela vem nas nossas vidas de acordo com aquilo que a gente se deixa receber.